noite. E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora de um outro assunto que é evolução. Um assunto que eu particularmente gosto muito. Ah, Rafael, você fala que gosta muito de todo assunto. Mas é verdade, esse assunto eu gosto muito mesmo. A evolução é um assunto muito lindo de ser estudado. E vários cientistas, principalmente os biólogos, eles falam que não tem como você entender a biologia se não for à luz da evolução. Ela é um assunto que generaliza todos os outros estudos e que consegue fazer conexões entre todos os outros assuntos que a gente tem dentro da biologia. É muito interessante e espero que vocês gostem também. Vamos tentar criar um conceito de evolução? A evolução é um processo de modificação dos organismos. Vamos parar por aqui. Modificação dos organismos é porque os organismos que temos hoje, os seres vivos que a gente tem hoje, são diferentes dos organismos que a gente tinha no passado. Ou seja, houve várias mudanças anatômicas, fisiológicas, morfológicas que levaram os organismos a serem hoje como são, de forma a manterem-se adaptados ao ambiente. Obviamente, se vocês viram as aulas de origem da vida, vocês viram que o ambiente que a gente tinha numa terra primitiva era totalmente diferente do ambiente que a gente tem hoje. Então, essas modificações geraram adaptações ao ambiente que a gente está inserido. Ok, esse assunto, também é um assunto de grande embate. Ele é um assunto de várias polêmicas, principalmente por o conceito de criacionismo, que é quase um conceito contrário ao conceito evolucionista. O que diz o conceito criacionista, como eu já falei também nas aulas de origem da vida? Ele acredita que as espécies hoje, os organismos vivos que temos hoje, são assim porque tiveram uma origem divina, uma explicação divina. Deus criou uma árvore, criou o ser humano, criou o cachorrinho, criou o elefante, como eles são hoje sempre foram assim. Obviamente que esse conceito deve ser modificado porque temos várias evidências que a evolução existe. E a gente vai falar ao longo das aulas isso também, porque é um assunto, um tópico bastante importante. Como ele é um assunto de grande embate, de grande briga entre ideologias, surgem alguns mitos. E esses mitos precisam ser desmistificados e é o que eu vou fazer nessa aula. Eu coloquei 4 principais mitos aqui que a gente sempre fala de evolução, a gente às vezes ouve, e eu vou tentar tirar isso da cabeça de vocês. Essa introdução é justamente para vocês tirarem esses mitos que tem na cabeça quando a gente fala de evolução. O primeiro, os organismos se adaptam ao ambiente. Isso não existe, galera. Organismos são adaptados ao ambiente e por isso estão vivos. Porque os que não estão adaptados ao ambiente são sucumbidos, não existem mais hoje. Mas o organismo não tem uma direção, ele não tem a vontade própria de falar, opa, vou me adaptar a esse tipo de ambiente. Não tem isso. A evolução ela age de outras formas, ela não age de uma forma direcional. E isso vocês têm que tirar da cabeça. Os organismos não se adaptam a nada. Os organismos evoluem. E essa evolução pode ser positiva para eles ou não. Tudo bem? Isso é uma coisa que a gente ouve toda hora. Eu vou colocar até entre aspas aqui, ó, porque é uma frase que você ouve toda hora. Ah, esse aqui é o organismo mais evoluído. Isso também é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça quando a gente fala de evolução. Novamente, não existe uma direção de perfeição na evolução. Não existe um organismo que é mais evoluído e o que é menos evoluído. Se a gente pegar uma esponja, que se você viu as aulas de zoologia, vocês viram que eles são organismos extremamente simples, pouco complexos, não tem sistema quase que nenhum. E a gente pegar o ser humano, um cara extremamente complexo, cheio de sistemas, cheio de divisões, cheio de separações. Então por que a gente não pode falar que o ser humano é mais evoluído do que essa esponjinha aqui? Porque esses caras estão em ambientes diferentes, estão vivendo de formas diferentes e eles estão super bem adaptados ao ambiente que vivem. Se pegar um ser humano, falar assim, ó, você vai ter que ficar com o pé preso no chão, debaixo d'água, não vai poder comer mais nada, a única coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Que
que é respirar e soltar água para filtrar todo o alimento que você está encontrando. E você tem que viver isso daí, ó, por anos aqui da frente. Tudo bem? Você vai falar, não, eu vou morrer, não vai dar nenhum dia, eu vou morrer já. Por quê? Porque a minha evolução agiu de forma a minha adaptação a esse ambiente que estou vivo. A esponja, ela fica super bem no ambiente que ela está, fazendo aquilo que ela faz. E eu preciso de vários sistemas, várias complexidades do meu organismo para conseguir ficar vivo, que é a mesma coisa que a esponja faz lá debaixo d'água, sem sistema nenhum. Por que dizer que eu sou mais evoluído se ela consegue ser tão simples e viver por tanto tempo assim como eu? Então tire isso da cabeça. Não existem seres mais evoluídos ou menos evoluídos. Existem complexidades diferentes. Eu sou mais complexo, a esponja é menos complexa. Tudo bem? O homem veio do macaco. Esse é o padrãozão de quando a gente ouve de evolução, né? Isso aqui é principalmente na época em que Darwin, um cara que a gente vai conversar aqui hoje, é um cara que surgiu com a hipótese da origem das espécies e que mostrou que os antepassados do homem seriam organismos simiescos, parecidos com símios, parecidos com macacos. Mas nós não viemos do macaco, nós não viemos de macacos, nós viemos de ancestrais em comum. Ou seja, nós, os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas, todos nós somos parecidos um com o outro, porque lá atrás, em um tempo muito antigo, nós tivemos um ancestral em comum. E que dependendo do ambiente que esse ancestral em comum estava, ele teve que desenvolver mais um encéfalo, ou seja, se tornar mais inteligente e provavelmente gerar os Homo sapiens, Homo neanderthal, e Homo erectus, etc. Num outro espaço ele teve que ser muito mais ágil, muito mais forte para manter um físico e pegar o alimento, podendo formar então aí um grupo de chimpanzés. Então esse ancestral comum é o que gerou uma divergência entre espécies que hoje a gente vê. Então se sua avó falar assim, você acredita nessa evolução aí, então por que o macaco ali do zoológico não evolui para o homem? Porque aquele macaco do zoológico tem nada a ver com a gente. Aquele macaco do zoológico, a evolução fez com que ele ficasse como um macaco do zoológico, um chimpanzé, um orangotango. A evolução também agiu de outra forma para que nós formássemos um ser humano. Tudo bem? Então nessa história do macaco aqui, tá por baixo, beleza? E ser um evolucionista é ser ateu. Isso também é uma coisa que é muito comum e justamente por ser um embate com o criacionismo, com origens divinas, a gente vê isso como uma coisa bastante divulgada. Se você acredita na evolução, você não acredita em Deus. Isso também está errado. Vários estudiosos, inclusive o criador do projeto, um dos criadores do Projeto Genoma, ele é um cara extremamente religioso e evolucionista. Existe sim possibilidades, aliás, vários livros são divulgados aí sobre esse assunto, de você ser um evolucionista, acreditar fielmente na evolução e acreditar em Deus. Então isso não é uma coisa relacionada totalmente evolucionista e ateu. A gente tem vários estudiosos, vários cientistas que são religiosos. Tudo bem? Tirei esses mitos da cabeça de vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado dessa introdução à evolução, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Até lá!